Prezadas senhoras, queridos irmãos, novamente retornando a esta oportunidade maravilhosa com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos profetas e falsos cristos. Ou falsos cristos ou falsos profetas é a mesma coisa, né? Então hoje nós vamos dar sequência na mensagem Não Creias em Todos os Espíritos, onde nós paramos ontem por falta de tempo da filmagem. Aqui diz assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, parece repetitivo, mas não é. Porque nós não podemos acreditar em todos os espíritos que se manifestam. E devido à credulidade da humanidade, devido à imaturidade, à falta de experiência, está muito fácil hoje, devido à carência da humanidade, mediante as dificuldades, recorrer buscando um auxílio espiritual. E nós temos visto milhões de falsos profetas e de falsos cristos se levantando por aí. Médios que se dizem receber Nossa Senhora. Daqui a alguns tempos, médios vão passar a receber Nosso Senhor Jesus Cristo e muitos outros seres. Então nós temos que ficar muito atento, porque a literatura espírita é a base. Ela nos orienta, nos acalenta, nos consola, nos mostrando o caminho que devemos seguir. E como eu já disse que a existência do falso profeta e do falso Cristo se deve aos dirigentes de casas espíritas. Por quê? Porque quando os necessitados batem à casa espírita, não são atendidos corretamente no atendimento fraterno. Se são pobres financeiramente, são tratados de uma forma. Se são ricos financeiramente, são tratados de outra forma. Se possuem diplomas, são tratados de outra forma. E na casa espírita que eu frequento, não tem isso. Eu confesso em dizer a você que se o Papa, é lógico que não vai acontecer, mas usando essa presença, essa pessoa, se o Papa chegar lá e o número dele for 15, ele vai ter que esperar 14 pessoas ser atendidas para depois ele ser atendido. Porque lá nós não atendemos por causa de diploma
e nem de títulos. Lá nós atendemos através do merecimento, da fé, do amor e da disciplina. Eu conheço muitos médios que os trabalhos começam às 19h30. Ele deixa para sair de casa às 19h20. E ainda chega à casa espírita, dá umas tragadas lá fora de cigarro, joga o bira fora e depois entra para os trabalhos. Esse caboclo, vamos dizer com todo respeito, ele não tem conhecimento da doutrina espírita, mas ele não é o culpado. Culpado é o presidente da casa espírita que não tem o pulso firme para separar as ovelhas dos bodes. Então deixa acontecer. Então aqui, experimentai se os espíritos são de Deus. É lógico que todos os espíritos são de Deus, porque Deus não iria construir, criar espírito mal. E o mal é o amor que se equivocou. O único eterno é o bem. E o mal, por mais que demore naquele estado de ignorância, um dia ele se transformará no bem. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Então eu tenho dito aqui que a atitude do falso profeta, do falso Cristo, dos mistificadores que se encontram no corpo físico, do misticismo, do esoterismo, é angariar bens materiais para lhe garantir o sucesso. Agora, o bom trabalhador, o exemplar, o exímio representante de Jesus, ele não se preocupa com isso. O professor mesmo já tem nos dito várias vezes que na casa que trabalhamos, o lema é: preferimos a qualidade que a quantidade. E quantas pessoas já tentaram testar o professor? Mentindo. Eu vou contar uma história pequenininha. Uma vez um jovem foi aos trabalhos para testar o professor. Chegando lá, o professor disse-lhe: qual o problema, meu irmão? É lógico que o professor já sabia que tudo era uma enganação. Mas como é amor, trata todo mundo com respeito. E o rapaz disse: eu vim aqui porque eu estou muito doente. Me disser depois. E eu não sei o que faço. O professor disse: olha, não há nada que ser feito. Procure um oncologista, porque você se encontra com um câncer maligno no intestino
e não terá, com todo respeito, muito tempo de vida. E o rapaz saiu cantando bola. Enganei esse impostor, mistificador. 2 dias depois, o rapaz começou a evacuar sangue. Eu tenho tantas histórias que, se eu fosse escrever, daria uma enciclopédia. E ele foi ao médico, o médico já encaminhou ele para um gastro. O gastro já encaminhou ele para Barretos naquela época, porque não existia o Hospital do Câncer em Passos. E 2 meses depois, o rapaz desencarnou com câncer no intestino. Então nós não devemos brincar com coisas sérias. Nós devemos respeitar, assim como a espiritualidade nos respeita. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente pode aplicar-se essas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Então nós sabemos que pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Passando pelo próximo a um pé de laranja, você sabe que é laranja. Passando próximo a um pé de limão, você sabe que é limão. Todo mistificador, todo charlatão, todo impostor, todo falso profeta, ele vai à televisão pedir verbas para manter o seu programa no ar, deturpando a cabeça da humanidade. Porque essa é a função do anticristo: manter a humanidade presa a essa ignorância. Como se diz os espíritos das trevas, a uns mandamos cantar, pedimos para que cante. E com todo respeito, tem pessoas que decoram 10, 15, 20 músicas e ficam ali cantando e não estudam nada da Bíblia. Até porque a Bíblia não deveria ser lá muito estudada, com todo respeito. Por quê? Porque a Bíblia, ela começou a ser escrita há 1500 anos antes do Cristo. E até hoje ela encontra-se inacabada. Por quê? Porque constantemente, como se diz o ditado, ela está passando por modificações para adequar aos conceitos das firmas mercenárias que vivem dos conceitos que lá dentro se encontram. Deturpam todo o material contido na obra para satisfazer-lhes os próprios desejos dos falsos profetas, dos falsos missionários, dos falsos cristos e por aí em diante. Observe, queridos irmãos, você não é cego. Você não é cego. Mas existem várias Bíblias adequadas ao conceito daquele tempo, a favor daquele tempo. Porque eles não peguem a inicial? Porque a inicial não lhes favorece em questão alguma. E nós não podemos nos esquecer que a Bíblia
Não existe nada escrito de punho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não escreveu nada. Jesus nunca pegou um lápis naquela época e escreveu uma carta. Tudo que existe a respeito de Jesus foi escrito 25, 30, 35, 40 anos depois de sua morte, quando Paulo, que foi Saulo, regenerado na estrada de Damasco, resolveu um dia, depois da conversão, retornar à casa do caminho e pedir para os apóstolos: vocês que conviveram com o Mestre, por que não escrevem algo para a posteridade saber que ele existiu? Porque se não fosse Paulo, não existiria hoje os evangelhos. Se não fosse Paulo, hoje nós não teríamos conhecimento do Cristo. Olha que tristeza. Se não fosse Paulo, obviamente não existiria a doutrina codificada por Allan Kardec, que é o cristianismo redivivo. Significa, é o Cristo que voltou. Enquanto muitas pessoas estão esperando o Cristo voltar, nós, os espíritas, sabemos que o Cristo já voltou. E ele voltou não numa carruagem, separando os bodes das ovelhas, como muitos dizem. Ele voltou dando-nos oportunidade de auto nos purificarmos, de auto nos evangelizarmos, de mergulharmos para dentro de nós e procurarmos nos reformar. Então, olha a importância quando ele nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Amigos espíritas, nós estamos passando por um momento muito crucial de transição. Só que o momento não é de transição. Por quê? A Terra é um mundo de... O mundo é um mundo transitório. A Terra é um mundo de regeneração. Então nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: a Terra é um mundo de regeneração. Está adentrando uma fase de regeneração. Mentira. Isso é falta de conhecimento. Porque a Terra sempre foi um mundo de regeneração. Quantos milhões de espíritos se regeneraram durante esses milênios, desde Moisés a Jesus, a Kardec, a Chico Xavier. Então a regeneração não depende de uma fase. A regeneração depende de vergonha na cara. Depende de nós assumirmos o compromisso com a mediunidade juntamente com Jesus. E são poucos que querem assumir a responsabilidade com Jesus. Muitos trocam os trabalhos da casa espírita por um copo de cerveja, por um churrasco, nada contra. Por uma noitada de orgia, nada contra. Mas depois não volte à casa espírita pedindo ajuda. Vai pedir ajuda lá onde você gozou a vida física. Porque semelhante atrai semelhante. Então, se você foi capaz de escolher o joio e não o trigo, então continue lá com o joio.
Porque nós temos que assimilar. Nós temos que procurar saber o que é bom e o que é ruim para todos nós. Então reconhece-se a árvore pelo fruto. Quando nós deparamos com a presença de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Papa João Paulo II, Francisco de Assis, e eu agora vou citar uns nomes: Edir Macedo, Silas Malafaia, Apóstolos Valdomiro. Vocês seguiriam quem? Desses todos, não é julgando, quem de fato são árvores que produzem bons frutos, não julgando. Francisco Cândido Xavier nunca cobrou um centavo pelo trabalho que realizou. Vivia do salário de funcionário público na Fazenda Modelo. Nunca usufruiu de um centavo das obras psicografadas através dele. Agora nós vemos por aí água do Jordão, óleo do Jordão, pedaços da cruz do Cristo que foi encontrado. Queridos irmãos, não vamos permitir ser assim tanto enganados, não. Nós vamos responder depois por esta ignorância. Vamos aproveitar que nos encontramos no corpo físico e vamos dar um basta nisso. Esses falsos profetas, esses charlatões, esses mistificadores, só existem porque nós os alimentamos. Nós os alimentamos. Eu vou contar uma historinha para vocês. Um dia, eu me encontrava em São Paulo, no viaduto do Chá, e com uma amiga minha que era uma empresária. Eu estava fazendo um trabalho na casa dela. E ela falou para mim assim: Luiz, eu vou ali naquela cartomante. Eu não pude falar nada, eu deixei. E a cartomante fala daqui, fala dali, fala daqui. E falou para ela assim: olha, minha filha, você vai ser muito feliz no teu casamento. Ame bastante esse homem, porque ele é o homem da tua vida. Aí ela pegou e falou assim: mas qual homem? Esse que está ao teu lado, que é o teu marido. Apontou para mim. Jesus amado. Eu na época já era casado. E ela também era casada. Aí ela disse, a cartomante: mas ele não é meu marido, ele é meu amigo. E eu já sou casada. E para enrolar a minha amiga: não, mas vocês são casados em espírito. Olha quanta falsidade. Jogou a culpa nos espíritos. Um dia vocês vão viver juntos. Não se preocupe com isso. O tempo vai lhes dizer, vão lhes dizer. Interessante que passou 3 meses, essa amiga minha morreu de câncer. E eu me divorciei por amigos, por fatores óbvios. E fiquei naquela, né? Será que é verdade ou será que era mentira? O negócio era tão mentiroso que eu estava até acreditando. Mas é assim mesmo. Nós vamos dar sequência. Então nós agradecemos a Deus na sua atenção, na sua gentileza, que Deus o ilumine e os ampare.